Queria trazer uma leitura para os irmãos em Hebreus, tá? Capítulo 12, versículo 14. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. E nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Complementando, aqui em Gálatas 6, diz assim a palavra: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça praticante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito, então, colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Glória a Deus. Pai querido e amado, muito obrigada, Senhor, por este momento de nós estarmos aqui, Senhor, ouvindo os teus feitos sobre a vida do nosso irmão Evandro. Pai, nós sabemos que foi a tua mão poderosa que fez, Pai. Não foi para a glória de homens, mas para que meu irmão viesse a dar, Senhor, testemunho da tua soberania. E a tua soberania, Senhor, ela está sobre tudo e sobre todos. Por onde quer que nós vá, Senhor, que nós venhamos a levar a tua palavra, o teu nome é que tem que ser exaltado. A glória, Senhor, é toda tua e a honra é toda tua. Não é honra para homens, Pai amado, para que homem nenhum se glorie, mas é honra para ti, Senhor. É o teu nome sendo exaltado, Pai. E todo aquele que se levantar, Senhor, querendo usurpar a glória que não pertence, Pai, tu com certeza e certamente irá abater, porque o Senhor não divide a sua glória com ninguém. A glória é toda tua, Senhor, dos feitos na vida do meu irmão, na vida de cada um aqui, as bênçãos que cada um vier a receber, Pai amado, é tudo para a tua honra e para a tua glória. E que venhamos, Senhor, todos essa família, unidos, estarmos na Nova Jerusalém, aonde é o nosso foco, o nosso alvo, é chegar, Senhor, no lugar mais alto, é estar, Senhor, na tua companhia e debaixo da tua graça, Pai. Em nome do teu Filho Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Ser presente, Espírito Santo. Conduz a fala do meu irmão. Conduz a mente e o coração daqueles que aqui estão para ouvir, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É com você, meu irmão. Antes de iniciar, eu gostaria de ler um versículo da palavra para embasar aquilo que eu estarei falando nesta noite para os irmãos. Evangelho de Mateus, capítulo de número 19, e o versículo de número 26, que diz assim: aos homens é isto impossível, mas para Deus tudo é possível. Eu quero, antes de mais nada, agradecer pela oportunidade que eu tenho de trazer
esse testemunho nesta noite. É um assunto bastante complicado, a gente passa por um tempo, às vezes até evitando de falar, mas sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam ao Senhor. E quando eu fui convidado para dar esse testemunho, eu me senti imensamente alegre por poder participar com os irmãos do que eu passei, né, o que aconteceu na minha vida. E é um privilégio muito grande a gente poder ter essa liberdade de estar dando testemunho daquilo que Deus faz na nossa vida. Eu sou presbítero da Assembleia de Deus já há 28 anos e eu me casei ainda bem jovem. Eu e minha esposa, eu era bem jovem também quando nos conhecemos. Conheci ela, ia fazer 15 anos de idade. A gente namorou por um tempo e depois a gente se converteu ao Evangelho e servimos ao Senhor. E todo o tempo do nosso casamento, nós éramos um casal exemplar diante da igreja e também de todas as pessoas. Eu costumo dizer que a nossa vida era um pedacinho do céu na terra. Éramos muito felizes, morávamos em Minas Gerais, tivemos 2 filhas maravilhosas e a vida ia correndo tudo bem. E em determinado tempo, nós mudamos aqui para o estado de São Paulo, viemos para a cidade de Limeira, e a gente passou algumas dificuldades no início, né, devido à mudança, mas com um ano depois, Deus abençoou e as coisas se desenvolveu, tudo, e foi uma bênção, servindo ao Senhor. Eu passei a ser o segundo dirigente da congregação a qual eu fazia parte, e tudo foi transcorrendo muito bem. Até que, em determinado tempo, minha esposa se preocupou um pouco com a questão do trabalho, as meninas já estavam crescidas, estudando, já iniciando na faculdade, e ela desejava muito trabalhar fora. Tentamos algumas coisas, né, serviço autônomo, como cabeleireira, ela trabalhou um ano, depois achou que não deveria mais, tentou trabalhar com venda de roupas, e sempre nós juntos ali, aquela alegria, aquela felicidade, uma família muito abençoada. E o nosso ministério sempre girou em torno de famílias. A gente conseguiu, pela graça de Deus, assim, influenciar muitas famílias, a restauração. Muitas a gente teve sucesso, outras não, mas o que nós tivemos de vitória foi bem maior do que as derrotas. E daí, em um determinado tempo, fomos chamados para atender um trabalho, dirigimos uma congregação, por cerca de 4 anos para 5 anos a gente ficou nessa congregação. Deus abençoou muito este trabalho. Mas eu comecei a perceber que minha esposa começou a mudar o comportamento, começou a ficar um pouco estressada, e fomos trabalhando, lutando para que amenizasse aquela situação, ao passo que, em um determinado tempo, ela decidiu arrumar um serviço numa empresa. E foi trabalhar nessa empresa. E no primeiro momento que ela entrou nessa empresa, ela teve muita dificuldade de aceitação, porque a primeira orientação que ela teve foi que não deveria falar do amor de Deus dentro da empresa. Ele sempre dizia que tinha que separar. Trabalho era trabalho, evangelho era evangelho, ou na linguagem deles, né? Religião é religião. E isso travou ela um pouco. E ela começou, para se sentir aceita no meio das pessoas, ela começou a fazer aquilo que todos faziam, né? A se comportar da forma que todos se comportavam. Mas isso não veio ao caso. De maneira que, certa feita, o encarregado pediu para mudar o horário dela, para ela ficar 2 meses à noite. E naquele período já ficou bastante complicado, porque ela se cansava demais, e aí a obra de Deus foi ficando de lado, né? Praticamente eu já estava fazendo sozinha, a igreja cresceu, mas eu apoiava em tudo aquilo que eu podia para que a gente conseguisse conciliar as coisas. E daí, nesse período da noite, ela me disse, olha, eu vou ficar 2 meses só, porque está precisando, mas depois eu volto
para o período do dia. Porém, à noite era bem menos pessoas que trabalhavam e ela ficou mais confortável trabalhando à noite. Daí ela decidiu ficar só no horário da noite. Daí, consequentemente, não tinha mais tempo de ir aos cultos. E eu ia sozinho com as filhas, né? A que podia ir comigo, a outra estava na faculdade. Isso durou mais ou menos por volta de uns 6 meses nessa situação. Era para ficar 2 meses, mas já estava completando 6 meses. Mas a gente estava conseguindo conciliar. Eu, todos os dias, eu aguardava ela chegar do trabalho, sempre preparava ali uma sopa para ela tomar antes de dormir. Chegava, tomava um banho, tomava sopa, ia dormir. E tudo bem, foi levando, mas aí ela foi ficando muito cansada. Só que eu já percebia que antes disso, sempre ela reclamava de cansaço, estava muito cansada, mas a gente não sabia o que estava acontecendo. Tudo bem. E certa feita, né, no ano de 2016, já depois de 7 meses que ela estava na empresa, ela estava se mostrando muito estresse e tudo. Um dia ela chegou em casa e simplesmente ela falou: preciso falar algo com você, eu quero o divórcio. E para mim, ouvir aquilo foi a pior notícia da minha vida, porque como a gente tinha por base, assim, viver o que a palavra de Deus ensina, que nunca tínhamos tido problemas graves, nunca tínhamos brigado, a gente tinha uma comunhão muito, muito estreita mesmo. Então foi um choque para mim. Eu entendi naquele momento que seria por causa do trabalho, o estresse que ela estava passando. Daí eu falei: não, mas por que você quer o divórcio? Não, aí ela disse: olha, faz tempo que eu desejo isso, mas eu não tinha condição de viver sozinha, sem você. Mas agora eu tenho meu trabalho, tenho meu salário, então eu quero o divórcio. Eu só quero que você aceite. Falei: não, vamos fazer o seguinte, vamos orar primeiro, vamos fazer um propósito de oração, vamos orar, e se for realmente isso que você quer, será. Daí a gente começamos a orar, ela falou: não adianta orar, porque eu não quero mais. Aí ficamos orando, uma semana orando, né, de madrugada, eu clamando ao Senhor nesse sentido. Falei: Senhor, vai virar a minha vida. E aí ela melhorou um pouco, mas um mês depois ela tomou a decisão mesmo e começou a fazer coisas que, na verdade, não era legal, abandonando a gente, abandonando as filhas, a mim. Ficava só no celular, os amigos da empresa tinha mais valor do que a gente, e aquilo foi ficando uma situação muito desgastante. E aí a gente acaba perdendo um pouco a razão. Mas chegou um momento que eu pedi para ela, né, que deixasse um pouco, né, a empresa, né, que eu ficasse na empresa, mas quando estivesse em casa, que ela ficasse com a gente. Aí ela falou: não, eu não quero ser impedida de viver o que eu quero viver, eu quero liberdade. E daí chegou o ponto que ela falou: não, já deu, não dá mais, e já saiu, já foi para a casa do pai dela, e ficou por 4 meses na casa dos pais. Aí foi um transtorno, porque minhas filhas choravam muito, sofria muito de ver a separação, porque jamais elas imaginariam que isso poderia acontecer. Daí eu sempre falava com as filhas, né? Não, Deus vai entrar com providência, sua mãe não está bem, e tudo vai passar. E as meninas sofrendo muito, né? As duas moças. E todos nós sofrendo com aquela situação. Mas 4 meses depois, eu tive visitando um pastor amigo e ele fez um propósito de estar orando com a gente. E começamos a orar, fizemos um propósito de oração. E no último dia daquela campanha que a gente fez, no sábado, a gente já havia um tempo que a gente nem se via mais, porque foi muito turbulento esse período, porque começou a envolver muitas pessoas, família, e aí a coisa foi só complicando. Mas na sexta-feira que a gente encerrou esse propósito de oração, no sábado ela veio para casa e ficou o dia todo em casa e disse para as filhas que queria falar comigo. Quando foi à noite, daí eu cheguei do trabalho, que eu trabalho no sábado, cheguei do trabalho, ela estava me esperando que queria falar comigo. E a gente começou a conversar, ela chorou um pouco e falou que queria voltar para casa. Falei: tudo bem. Ela disse: olha, eu quero voltar para casa, mas não quero ser sua esposa, eu quero voltar para ficar perto de você. Eu não estou bem onde eu estou.
e, e eu quero ficar perto das filhas. Eu falei, não, tudo bem, pode voltar, fica aí. Quando você estiver bem, as coisas vão se resolver. Daí ela voltou. Então nós tínhamos 2 casas no terreno e nós ficamos numa e ela perguntou se podia ficar na outra. Eu falei, tudo bem. Ela ficou na outra e levando a vida do jeito só trabalhando e cuidando das coisas dela. Ia para a igreja só aos domingos e eu continuei dirigindo a igreja. Só que aí a coisa foi complicando, foi ficando difícil. O pastor me chamou e pediu para que eu entregasse o trabalho. Eu entreguei e fiquei congregando no templo sede da nossa igreja. E daí a situação, a gente percebia que sempre que ela estava próximo de nós, a gente percebia que alguma coisa estava errada com ela. Mas ela se mostrava que estava muito bem. Então todas as pessoas imaginavam que ela estava muito bem e que agora ela estava feliz, e aí postava nas redes sociais que estava muito feliz, que agora estava livre. Isso foi um período muito difícil para nós. E o tempo foi passando, até que eu comecei a orar nesse sentido, e pedindo a Deus que entrasse com providência, mas chegou ao ponto que ela disse, não, vamos dar entrada no divórcio. Daí antes ela pediu, porque vamos esperar um pouco, tal. Por várias vezes eu tentei reatar, e ela falou, não, não quero mais, eu quero viver a minha vida, quero ficar livre. Aí chegou o momento que eu tive que aceitar aquela situação. Daí ela pediu que já estava dando andamento no divórcio, já tinha ajustado o advogado, e realmente, para minha surpresa, um dia o advogado chegou no meu trabalho e diz, olha, eu estou com os papéis aqui porque ela pediu o divórcio, e aí eu falei, agora não tem mais jeito. Foi muito difícil para mim assinar um divórcio. Lembro que no dia que estava marcada a audiência, eu tive que orar bastante para que eu não me desmontasse lá perante as pessoas, lá onde a gente seria a audiência. Mas Deus me deu graça e consegui passar por aquele momento, sempre falando com as filhas, olha, não fica com raiva da sua mãe, ela não está bem, isso vai passar. E nisso, a gente ficou mais 6 meses na mesma casa, aí a gente teve que sair do imóvel, né, alugamos uma outra casa, e ela ficou morando sozinha. Só que aí, nessa mudança, a gente alugou uma casa próxima, e ela pediu se poderia frequentar a minha casa. Então ficou uma situação bastante complicada. Ainda que eu quisesse partir para outro relacionamento, não teria como, porque ela frequentava a minha casa. Ia lá, conversava com a gente, conversava com as meninas, e voltava para a casa dela. Isso passou 2 anos e meio, mais ou menos, ficou nessa situação. Só que a gente sempre percebia que algo estava errado, porque ela tomava muito analgésico, falava que sentia dores por causa do trabalho, muito desgaste e tal. E a coisa foi complicando de maneira que, certa feita, eu disse para as filhas, olha, eu não consigo mais, não consigo fazer nada para sua mãe, que ela não aceita que eu faça nada. Ela disse que quer viver a vida dela, ela não aceita, mas vocês são filhas, vocês podem fazer alguma coisa. E aquilo foi complicando, a gente via que ela estava emagrecendo demais. Daí um dia eu quebrei todas as barreiras, marquei uma consulta para ela. E ela disse que estava sentindo muitas dores no estômago. Só que aí ela já tinha passado aquela fase daquela loucura, ela já estava mais calma. Daí eu marquei a consulta, ela foi e clamou ao médico que estava com dores no estômago. O médico pediu para que fizesse uma endoscopia. E quando fez a endoscopia, já foi fez um pedido de uma biópsia. E aí ela estava muito mal. E a gente temia que ela morreria na empresa, porque ela trabalhava demais e não se cuidava. Alimentava mal, uma loucura mesmo. A gente não fazia ideia o que podia ser, o que estava realmente acontecendo. Ao passo que aí ela aceitou a ajuda, daí eu marquei essa consulta e um dia ela me ligou de manhã, estava fazendo almoço para as meninas levar para o trabalho. Ela me ligou, mandou uma mensagem dizendo que para eu marcar um médico, ela estava muito mal. O resultado da biópsia ainda não tinha saído.
Daí eu perguntei se tinha alguém na empresa que pudesse levar no médico, ela disse que não. Falei, então faça o seguinte, você chega na empresa, faz o que você tem que fazer, você tem que determinar o trabalho lá pro pessoal. Se você quiser, eu posso te buscar no trabalho. Ela falou, tudo bem. Daí ela foi, eu já fiquei preparado. Quando passou mais ou menos uma meia hora, ela me ligou, falou, pode vir. Quando eu cheguei na empresa, a gente já foi direto para o hospital. E quando chegamos no hospital, foi fazer exame, os médicos foram fazer exame de sangue, não tinha sangue nas veias dela, só saía espuma. E a situação, ela estava muito fraca, muito debilitada. Daí eles mandaram a gente para casa, nós fomos para casa, levei ela na casa dela e falei, e agora, o que que eu vou fazer? Aí eu tive que orar, porque na separação, como envolveu família, houve muitos problemas mesmo. A influência só serviu para atrapalhar. Mas eu determinei no meu coração de ajudá-la. Aí a gente De que tipo, começou. irmão, essas interferências da família? É que assim, como ela ficou alterada emocionalmente, ela falava muitas coisas que não era verdade e a família achava que era verdade, porque a gente sempre foi um casal bem reservado. Então eles achavam que realmente ela vivia mal, que ela sofria muito no casamento e aquilo ficaram contra a gente, tipo assim, forçando até mesmo a separação. E aí eu tive que abandonar tudo para que eu continuasse vivendo, porque tinha as filhas para a gente ainda terminar a faculdade e tudo que tinha que fazer. Daí eu comecei a ajudar ela ali, preparando alimento que ela conseguisse comer. Daí, uns 4 dias depois, a gente voltou no médico e daí conseguiu fazer os exames. Né? Tinha sangue, conseguiu fazer os exames. E o hospital pediu que agilizasse a biópsia e quando saiu o resultado foi catastrófico. Ela estava com um câncer em 3 órgãos, no pâncreas, no baço e no estômago. E foi terrível, porque o estômago ele estava com muitas úlceras e, e um caroço que estava empurrando a parede do estômago, que era realmente o câncer. Então foi uma situação, foi um choque muito grande que a gente tomou. Aí o médico disse que ela ia tentar fazer a quimioterapia e começou o tratamento com a quimio para depois fazer a cirurgia. E fez 4 meses de quimio. Aí, nesse período, eu ficava na minha casa, uma das filhas ficava com ela, e sempre eu ia para preparar o almoço, que as meninas não conseguiam fazer o que ela gostava, preparar o almoço. À noite, eu ia, ficava até por volta de 10 horas, até ela dormir, tomar os remédios. Passou os 4 meses da quimio, tentaram fazer, fizeram a tomografia e realmente não tinha nada havia mudado. Falou, não, vamos tentar a cirurgia, vamos abrir para ver como que está. E quando abriu, não tinha mais o que fazer. Daí a gente ficamos cuidando dela até sarar ali da cirurgia. E na verdade, o médico mandou para casa porque não tinha mais o que fazer, mas ela achava que tinha tirado, que a cirurgia tinha sido eficaz. Mas não era. Aliás, a gente foi tomar conhecimento disso depois, porque realmente eles esperavam que ela morreria em breve. Mas Deus foi muito bom, porque nesse período que ela recuperou da cirurgia e foi fazendo os tratamentos e de repente ela foi melhorando. Ela foi colocado uma sonda para que ela alimentasse, e não precisou, ela alimentou o tempo todo, até quando ela faleceu, ela alimentava. Foi um milagre que aconteceu naquele período. E outros que foram acontecendo, porque todas aquelas dores que a gente sentiu com o divórcio, né, toda aquela situação, Deus foi curando as feridas nesse período. Foi algo muito maravilhoso que aconteceu. E aí, à medida que ela foi melhorando, nós mudamos de casa. Daí ela pediu para mim se podia morar com a gente. Só que a situação já estava complicada porque eu já tinha um novo plano para minha vida. Já achava que depois de 2 anos e pouco, achava que não tinha mais volta e era aquilo mesmo que ela queria, então eu já estava traçando outros planos para minha vida. Mas
como estava naquela situação, eu falei, e agora? O que fazer, né? Então, eu falei, não, tudo bem, você fica então com a gente até você recuperar. Mas nesse período, ela falou comigo assim, a gente entrou num acordo num dia, no outro dia a gente saiu para almoçar com as filhas. Daí ela já falou para as meninas que ia morar com a gente definitivo, já pediu perdão para as meninas, se as meninas aceitavam ela morar com a gente. Aí nós sentamos, conversamos e falou, não, vamos cuidar dela. Ela é mãe de vocês, ela sempre foi uma pessoa muito boa e nós não vamos deixar ela na mão agora, no fim. Daí a gente aceitou cuidar dela. Daí no dia seguinte ela já falou comigo se eu aceitaria ela de volta como esposa. Eu falei, agora temos que conversar. Daí a gente conversou a esse respeito, ela falou, olha, é o seguinte, aí ela falou tudo, aí eu passei por um período de depressão, eu sentia ódio de você, sentia muito ódio de você, eu não sabia o que estava acontecendo, e depois de tudo aquilo eu sofri muito, eu achava que eu conseguia viver sozinha, mas eu não consegui, e agora eu preciso de vocês, e tudo que eu quero é ficar com vocês, ainda que eu viva pouco, eu quero estar com vocês. A gente falou, tudo bem, vamos. Daí eu falei, olha, então já que é assim, eu não posso ficar cuidando de você nessa situação, a gente já tinha consumado o divórcio, né? A gente teve que casar novamente, fomos lá e tal, fizemos tudo que tinha de fazer com a documentação, entramos com um pedido de anulação do divórcio, mas o juiz não quis aceitar. Aí nós concluímos todo o divórcio e marcamos novamente um novo casamento, casamos, e naquele período ela melhorou ao ponto que a médica um dia fez os exames e falou, olha, seus órgãos estão regenerando. E ela ficou bem mesmo, comia normal, fazia de tudo praticamente normal. Viajamos e tudo. E daí, certa feita, ela começou a sentir dores. E só que aí estava tudo bem, tudo tranquilo, voltou a ser aquela mulher de antes. Deus me abençoou muito também, que todas aquelas mágoas, todo o sofrimento que o divórcio causa, tudo aquilo Deus curou, né? Ficamos limpos, graças a Deus. E daí ela voltou a sentir dores. Quando voltamos no médico, fizemos exames, a médica disse, olha, infelizmente voltou o câncer. E aí teve que voltar a fazer a quimio mais forte novamente, mas só que agora já não era mais como antes, agora estava em paz, estava tudo bem, a gente aprendeu também a lidar com aquela situação e ficou mais um período, né, com tratamento, mas aí chegou um tempo que, infelizmente, o câncer ele estava colado, né, do pâncreas estava colado numa artéria, e aí rompeu a artéria, ela teve hemorragia. Mas no hospital, na noite que ela faleceu, ela pediu que eu ficasse com ela, que eu dormisse com ela no hospital. Já tinha pessoa que estava escalado para ficar, eu conversei com a pessoa e fiquei. E ali ela sentia esta confiança na oração. E ali nós ficamos orando, e ela sempre falava, eu acho que eu não vou aguentar mais. Não, mas vamos confiar no Senhor. E ali a gente orando, e me lembro que na noite daquele dia, as dores foram aumentando, e quando teve a hemorragia, mais ou menos uns 20 minutos depois, ela entrou em óbito. Mas foi debaixo da oração, e Deus curou todas aquelas feridas que foram abertas. Então, eu costumo dizer que o meu testemunho é um testemunho diferenciado. Esse período que nós ficamos separados, que foi um período de aproximadamente 2 anos e meio, Deus não permitiu que eu entrasse em outro relacionamento, apesar de que parecia que tudo realmente estava acabado, né? Ou estava acabado. Deus não permitiu, não foi porque eu não quis, porque eu até queria, eu já considerava que não tinha mais nada, mas Deus não permitiu. E nós retornamos, e ela faleceu nos meus braços. Para mim, isso foi um troféu, porque eu sempre lutei pelas famílias, pela união das famílias, e de repente eu me vi nessa situação.
Agora, é bastante complicado, porque nessa situação, a gente liberar o perdão não é uma tarefa fácil. E eu costumo dizer que não é mérito meu e nem dela, nem das filhas. Foi Deus que fez. Foi Deus que fez, porque não tinha mais solução. O meu próprio pastor, quando ele foi apresentar a gente, depois do casamento, ele falou, eu não tinha mais esperança com esse casal. De fato, não havia mais esperança mesmo. Mas o Senhor foi muito bom, ele teve misericórdia de nós, teve misericórdia dela, teve misericórdia de mim, e tudo acabou bem, graças a Deus. Foi um período bastante difícil, mas o Senhor curou todas as feridas, as meninas perdoaram a mãe. Me lembro de um mês antes dela falecer, que ela teve uma crise muito forte, ela começou a realmente paralisar as pernas. Ela chamou a gente, né, em volta da cama, minhas filhas e eu. Daí ela pediu perdão para as meninas e ela disse, olha, melhor tempo da minha vida eu vivi com vocês. E aquilo curou todas as feridas, todas as mágoas que as filhas tinham de ter sido abandonada. Aquilo foi curado. Então, realmente foi um grande milagre que Deus fez na nossa vida. Parece que não tinha solução, mas tudo acabou bem. Então, eu espero que esse testemunho sirva de edificação para as pessoas que estão ouvindo. Não desista. É só confiar no Senhor, que o que tiver de acontecer, vai acontecer. Independente daquilo que nós fazemos. O que tem de acontecer, se deixar na mão de Deus, o Senhor, Ele cuida de tudo. Então, que Deus abençoe, que possa ser uma edificação para as pessoas que estão assistindo esse testemunho. Evandro, esse período que ficou afastado, né, que houve a separação, dentre o momento que você separou, que realmente consumou a separação, foi quanto tempo? Então, do primeiro momento que ela tomou essa decisão, nós não tivemos mais contato como marido e mulher. Foram 2 anos e 7 meses. E dentro desse período de divórcio foi mais ou menos uns 2 anos, porque o divórcio saiu 7 meses depois. Mas não estávamos mais juntos, não tinha acordo, não havia acordo. E essa vida que ela decidiu, que ela quis seguir, o que é que tinha de tão especial que a fazia afastar, Evandro, da família, das filhas? Por que Então, essa vontade tanta de sair, né, de perto? Então, a conclusão que eu cheguei, né, baseado assim, eu fui pesquisar várias coisas que pudesse ter desencadeado esse problema, de ordem emocional. Mas tudo que eu vi é que, na verdade, quando a pessoa ele começa a desenvolver tumores, há uma mudança de comportamento. Ela teve uma mudança hormonal no começo, mas a gente nem fazia ideia que poderia ter sido câncer. Então, algumas pessoas existe uma mudança de comportamento. E o que a gente percebeu nela foi exatamente isso. Ela ficava muito desesperada. E tudo que ela ia fazer, ela fazia com muita intensidade. Tipo assim, ela botava uma coisa na cabeça e ela entrava de cabeça aquele plano que ela colocava. Inclusive, o casamento. Ela cismou que a infelicidade dela era ser casada. Então, daí ela entrou de cabeça no trabalho e era assim. E trabalhava, tipo, para 2, 3 pessoas. E é só aquilo que ela fazia. Então, o problema dela atacou mais a questão emocional. Entendeu? Evandro, você falou aí que ela estava doente e no depois ela já estava só. E ela chegou para ti e perguntou, né, como é que você a receberia, né, se era possível. Nessa hora, você pesou bastante, colocou na balança. O que é que você pensou? Porque assim, a gente fala de família, né?
da nossa aliança, da nossa primeira aliança, mas muitos aqui estão com problemas com relação à confiança no cônjuge, né? E não é uma questão de enfermidade. No seu caso, não é uma questão de enfermidade que Sim. apareceu, né? E muitos falam assim, do perdão pela traição, do perdão pela mentira, né? O perdão pela vida mundana que o outro escolheu, que não é o caso aqui. Aqui é uma questão de saúde. Eu gosto de brincar muito que eu digo assim, ó, não estou atrás de serviço, não, né? E se nessa hora que ela chega, que ela quer o retorno, a volta, reafirmar de novo a aliança, a casa, como é que você na sua cabecinha, o que botou na sua cabeça ali? Como é que Aí foi essa situação? eu fui orar, eu tive muito medo. Eu tive muito medo de voltar, porque como ela teve um desequilíbrio e ela falou muitas coisas que não era verdade, e eu me preocupava muito, porque eu não sabia até que ponto chegou. Na verdade, eu não sabia qual era a vida dela mais. Ela tinha a vida dela e eu não sabia o que acontecia. Então eu tive muito medo, eu fui orar e pedir de Deus a direção, se eu deveria ou não ajudar, entendeu? O temor foi muito grande no meu coração, porque eu não sabia mais sobre a vida dela, eu não me envolvia. Eu me afastei totalmente, porque quanto mais eu me envolvia tentando resolver o problema, no início, as coisas só foram complicando, porque aquele grau de desequilíbrio que tinha na mente dela, ela já estava me causando problema, já estava quase praticamente complicando a minha vida. Então, tipo assim, você falava uma coisa, ela interpretava outra coisa, entendeu? E aí eu me afastei totalmente. Então eu tive muito medo, assim, de reatar e ser um laço. Porque eu não sabia mais com quem que eu estava lidando. Até então, eu conhecia uma mulher. Depois disso aí, ela passou a ser outra pessoa. Eu me lembro que teve uma vez que a minha filha saiu com ela, foi no shopping, e quando a minha filha chegou, minha filha me abraçou e começou a chorar. Eu falei, por que você está chorando? Você estava com sua mãe, você não está feliz? Ela falou, não, pai, ela não é minha mãe. A minha mãe era outra pessoa. Essa mulher que saiu comigo é uma mulher, mas não é a minha mãe. Não é aquela minha mãe carinhosa, aquela minha mãe que me aconselhava. Não é, ela está com a cabeça virada. Então, assim, eu tive muito medo. Daí eu fui orar e pedir de Deus a direção, o que eu deveria fazer naquele momento. E foi aí que o Senhor falou ao meu coração que eu deveria realmente ajudar. Daí eu fui falar com o meu pastor, e o meu pastor ele me disse o seguinte: se fosse uma pessoa estranha, você ajudaria? Eu falei, claro. Eu falei, então, é a mãe de suas filhas, tenha liberdade, faça aquilo que você puder fazer, você faça. E daí eu fiz, e não me arrependo nem um pouquinho. Amém, amém, irmão, porque gera já o perdão, né, no coração, né, e o zelo também pelo próximo, né, o cuidado, já não é mais por nós, né, já não é mais a sua pessoa, mas era muito mais a pessoa dela, né, é o exercício da fé genuína, né, irmão, Foi o é exercício da fé. praticar. Agora, eu quero deixar claro uma coisa, né? Como a irmã disse, que existe vários casos, né? Várias pessoas que estão assistindo, cada um é um caso. Mas todos caminham na mesma direção. Tudo tem que ser deixado na mão de Deus. Porque isso que eu estou falando agora é aquilo que eu já tinha em mente desde o começo. Mas houve muitas coisas no decorrer do tempo que às vezes confundiam um pouco. Às vezes confundia, às vezes tinha hora que eu achava, será que eu não estou equivocado? Mas no final, realmente confirmou aquilo que realmente já estava no meu coração. Até porque o histórico de vida que a gente teve, né? Aquelas coisas que ela falava, que ela não estava bem, que ela não era feliz, no decorrer da nossa vida não era isso que acontecia. A gente era feliz, entendeu? A gente era feliz. Então, mas foi muito difícil para aceitar, para acreditar que era o contrário daquilo que realmente aconteceu. Então, é por isso que eu falo que no final Deus
fez com que tudo aquilo que a gente, até aquelas feridas que foram abertas, Deus tratou nos mínimos detalhes. Mas, infelizmente, a gente teve que passar por este período de deserto que foi terrível. Foram dias e noites muito sofridos. Sabe o que é cuidar de um doente? Quem tem um em casa, né? Quem não tem não sabe o que é. São pessoas apenas que... mas não é melhor você fazer isso, melhor você fazer aquilo. No final das contas, ninguém faz nada, ninguém ajuda nada, só você fica com o trabalho, né? Com o empenho, com os cuidados, né? E eu já, assim, meu esposo, ele tem um problema de saúde e ele passou muito tempo dentro de hospital, essas idas e vindas de hospitais também, isso é muito desgastante. E eu lembro que nas alas do hospital onde ele ficava internado, assim, as esposas dela praticamente não apareciam, né? Algumas deixavam de mão, algumas não iam, outras já estavam mais presentes. Então, não é todo mundo que aceita dentro do casamento, enquanto casado, cuidar de um enfermo. Imagina o caso dele, foi um exercício de amor, de fé, sabe, de prontidão. Essa, tiro o meu chapéu para o irmão, que passou o vendaval, e um vento maior ainda apareceu e o irmão não deixou de abraçar, com o propósito da casa, da família, né? Com o propósito de que, não, está aqui, é o próximo e é aquela que o Senhor separou, né, para estarmos aqui casados juntos, é a mãe das minhas filhas, eu me coloco aqui à disposição para cuidar mais uma vez. E assim, meu irmão passou uma pancadaria e aceitou uma maior vindo. Mas o nosso Deus, ele é tão maravilhoso, né, Evandro, que ele amaciou a segunda pancadaria, né? Ele amaciou de tal forma, meu irmão estava temeroso, mas o Senhor amaciou de tal forma que a sensação da cura, ela pairou no coração. Foi. E não só isso, né, irmão? Como o meu irmão bem falou, que a sua esposa chegou a falar também que os dias de paz, né? Os dias de amor, os últimos momentos, os dias de amor, de paz e de comunhão. Paul Washer, ele, num dos livros dele, ele diz que a mãe estava ruim no hospital e ela sempre quis ficar em casa, falecer em casa, mas levar, a família levou a si mesma para o hospital. E ela só tinha um irmão. E lá no hospital, elas, minutos antes, momentinhos antes dela falecer, ele liga para o irmão dela, porque ela pede, porque queria muito conversar com o irmão, falar com o irmão. E Paul Washer disse que a mãe dele falou uma frase para o irmão dela, tão somente: leia a Bíblia. Não abandone a Deus. E Paul Washer fala que poucos minutos após ela falar essa frase para o irmão, porque ela empurra o telefone, ela não fala mais nada, se encerra ali os dias de vida da mãe dele. E ele fala isso com um elogio, que ela poderia ter falado todas as coisas possíveis, né? Mas ela foi fiel ao Evangelho até o último instante da vida. Então, irmãos, falar da palavra de Deus é diferente de você viver a palavra de Deus. Tem muita gente cheia de palavras. E as muitas palavras do homem, ele não gera um sentimento de espírito que vive, que está ali à disposição. Irmãos, vocês estão lutando pela casa de vocês, pela família de vocês. Mas alguns ainda estão lutando para benefício próprio. Não está lutando pelo outro, pela vida do outro que está no lamaçal. Não, você está lutando por você, para encerrar sua dor. Para que o outro volte, e não porque o outro está no lamaçal. É uma vida, né? É uma vida que está ali precisando de uma palavra, precisando de um cuidado, de um zelo, precisando de amor, né, irmão? É o exercício da fé, o verdadeiro exercício da fé é quando você deixa de olhar para si mesmo.
é quando a sua dor ela é menor. Você não está aumentando mais do que o outro. Porque o grande problema, irmão Evandro, há muitas das perguntas de quem está no deserto aqui, que está buscando a Deus, é como é que o outro está? Mas não é no sentido de se está bem ou se não está, não. Como é que o outro está? O que é que o outro está fazendo? Será que o outro está feliz lá onde ele está? Ele tá no caminho do pecado, ele está no adultério, mas será que ele está feliz? Você não está preocupado com o pecado e com a salvação dele. Você quer saber se ele é mais feliz lá do que quando era com você. Mas o plano de Deus ele é muito maior com relação à família e à casa. A palavra do Senhor é muito maior do que isso. Do que encerrar. Eu acho que tem pessoas que é capaz, inclusive, de dizer assim, não, pode vir do jeito que ele estiver lá, que ele chegar aqui. Eu só não quero mais viver a vergonha de ser separado. Só não quero mais viver a vergonha. Quer enlamaçados para dizer que voltou. Porque, não, vivi uma humilhação muito grande, deixa vir, que é para provar, para mostrar para os outros de fora, para mostrar para a amante, né, pro OH que apareceu, que, voltou para mim. E não é isso. A restauração, irmãos, da família e da casa, ela é interna. João 14, ele diz que o Senhor ele tem uma casa preparada para cada um de nós, mas que nós também somos esse templo e essa morada. Mas que o Espírito Santo ele não habita em casas que não estão bem. E a nossa casa é interna. Essa morada interna. Você tem que querer o seu cônjuge, ou aquele outro que está fora, que saiu, sabe Deus lá quais foram as condições, mas como é que está a salvação deste? A palavra do Senhor diz que a nossa oração, ela santifica nosso cônjuge, porque nós nos tornamos um. É uma só aliança. É orar pela salvação, é orar pela redenção, é orar para que esse lamaçal que o tomou, que a tomou, que ele seja eliminado, lançado fora. Essa pessoa que apareceu, que se intrometeu, irmãos, nessa família, essa pessoa é um pobre coitado que está sendo usado por Satanás para trazer divisão. Satanás só veio para isso, né? Só vem para isso. Então, é uma outra vida. A tua oração tem que ser, Senhor, coloca um homem de Deus livre, solteiro, na vida dessa moça. Porque ela ainda não entendeu o mal e a maldição que está trazendo, que recaindo sobre a vida dela. Senhor, meu Deus, abre os olhos do meu esposo, que ainda não compreendeu que o teu plano é a família. E aqui eu já deixo o meu agradecimento para o irmão, tá? Obrigado. Pode fazer a oração. Vamos estar orando. Querido Deus e eterno Pai, estamos diante da sua presença, Senhor. E nesta noite foi nos dada a oportunidade de trazer, Senhor, ao conhecimento desses amados irmãos sobre aquilo que o Senhor fez na minha vida, na minha família. Eu quero neste momento, Senhor, pedir ao Senhor que assim como o Senhor fez um grande milagre na minha vida, que o Senhor possa contemplar agora cada pessoa que está assistindo esse testemunho, que está passando, Senhor, por um momento difícil na sua vida conjugal. O Senhor é o Deus da restauração, o Senhor é Deus de milagre. Eu quero te pedir agora, Senhor, que tu entres com providência, meu Pai, trazendo saúde a esta família que está enferma, que está passando, Senhor, por esses momentos difíceis. Que o Senhor venha trazer paz aos corações. Que o Senhor venha trazer, meu Pai, verdadeiramente a solução para este problema. Não importa o tamanho que ele esteja, mas que o Senhor possa operar um milagre nesta noite. No nome de Jesus Cristo é que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos, agora e para sempre. Amém.